Ok? Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou o pastor Jorge Alves e nessa noite estamos começando a nossa live com a transmissão do culto de celebração desta noite. Juntamente comigo está o pastor Lindenberg Carvalho e o pastor William Ferreira. Hoje nós estaremos em três, adorando e servindo ao Senhor e ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de mais nada, quero te convidar a orar. Vamos buscar ao Senhor nesse momento. Oremos a Deus. Pai amado, nós queremos te louvar por tua bondade e graça. Nós queremos te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, por esse tempo aqui reunidos, ó Pai, por esse momento de adoração em tua presença. Senhor, peço pela vida desse teu filho, dessa tua filha que se encontra em casa, que se encontra nesse momento, conectando o seu aparelho celular. Em adoração. Amém? Bom, quero cumprimentar a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um culto no seu lar, através de uma live, né? A gente pode nos ajuntar por causa da pandemia que está por aí, mas mais uma oportunidade, estamos reunidos para adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Eu convido você que está em casa, ou você que está no trabalho, ou na condução, de repente está participando conosco aqui nessa live, através do Facebook, ou através do aplicativo do YouTube. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com o nosso inário, né? O inário que nós chamamos a harpa cristã. Vamos dar início louvando a Deus com o hino de número 8, Cristo o fiel amigo. Vamos adorar? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele
a pessoa bendita de Jesus, e nós estamos fazendo parte dele, estar com ele. E hoje, com esse louvor, vem falando aqui uma coisa interessante. E nós temos um Senhor, nós temos um Mestre. Não existe que Cristo não saiba, não existe dor que ele não tenha sentido. Então ele tem compaixão de nós, sabe das nossas necessidades e promete até a consumação dos séculos. Ele não disse para nós que a estrada, o caminho que nós íamos percorrer seria fácil. Ele não prometeu para nós caminhos que só teria rosa, flores, não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O interessante é que nosso Senhor Jesus não vende uma mercadoria errada. Ele simplesmente diz, olha, a vida em que vocês vão trilhar, o caminho que vocês vão trilhar não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas Ele promete estar conosco, porque assim como Ele venceu, Paulo disse também que nós em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Vamos adorar a Deus com mais um hino da harpa cristã, 169, 169. Vamos adorar a Deus? 169. Ó Jesus me ama. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, que ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Meu amigo, você que ainda aqui não serve a Deus,
Aqui está uma mensagem de salvação para você que diz assim: ó, Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Se olharmos para este mundo em que estamos vivendo, são muitas vozes. Se você olhar próximo à sua casa, talvez você vai encontrar inúmeras igrejas, inúmeros recintos religiosos, e cada um fala uma coisa diferente. A próprio Facebook, em várias lives, tem vários pastores pregando no YouTube. E se você der uma observada, você vai ver que cada um deles tem uma mensagem diferente. E aí dá um nó na nossa cabeça que a gente diz assim: com quem está a verdade? Quem está falando o correto? Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele é a verdade que a palavra de Deus é para nós. É uma verdade concreta, não é uma verdade abstrata. Os homens pregam uma verdade abstrata. Cada um tem um pensamento diferente. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O nosso Senhor Jesus, independente se a pessoa é um doutor, é um catedrático, ou se é uma pessoa iletrada, se é um douto, tanto o doutor como o analfabeto pode ter a Jesus. Por quê? Jesus não é um conceito, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa real, que nós podemos senti-lo. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai além da nossa capacidade humana em descrever, vai além da nossa capacidade humana, das nossas teologias, explicar. Mas nessa noite nós estamos esse ser real, que um dia morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, assentado à destra do Pai, está a chamar os homens ao arrependimento, e Ele promete a nós ter vida eterna. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus abençoe, pastor Jorge. Amém. Nesse momento, eu quero levantar um clamor pelo... Nós temos visto em nossa sociedade, em nossos dias, a ideia de que a família é algo já não tão mais necessário, que família é algo que não é mais substancial para a vida. E assim, nós precisamos entender que se nós quisermos ter uma sociedade saudável, a sociedade saudável começa por núcleos familiares saudáveis. Sem uma família saudável, sem um lar saudável, nós sempre vamos viver desajustes sociais. Sem um lar, uma família saudável, nós sempre vamos viver o caos social. Sem uma família saudável, a igreja, ela não será uma igreja saudável. Então há uma necessidade, há um clamor que precisa ser levantado em prol das famílias. E nesse momento eu quero te convidar a você orar pela sua família, a apresentar a sua família diante do Senhor, a clamar, a colocar as suas necessidades familiares diante do Senhor. E nesse momento eu quero pedir para o pastor Lindenberg estar orando pelas famílias. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos fazer assim, pedindo a presença e a graça do nosso Deus sobre eles. Grande e eterno Deus, Sim, Pai que rege todas as coisas. Todo domínio está em tuas mãos, todo poder está em tuas mãos. Somos apenas os teus servos, a ti clamamos, suplicamos, como um dia salmistas clamaram, pedindo eminentemente as tuas misericórdias. Deus, diante do momento em que vivemos, diante das circunstâncias que nos cercam, baluar, refúgio e fortaleza. Pai, em palavras tão curtas e simples, eu suplico a tua misericórdia, a tua proteção e o teu amor sobre cada família desta nação, deste país. Pai, nesse instante, visita com o teu poder, repreendendo toda a fúria. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro. Em nome de Jesus, eu ministro esta oração sobre cada família. Amém. Nesse momento, vamos compartilhar de um momento devocional. Hoje nós convidamos o pastor Lindenberg Carvalho. Ele é pastor em uma de nossas igrejas
a igreja no bairro do Recanto Feliz. Pastor, qual é o endereço da sua igreja? Está no bairro do Recanto Feliz, Rua José Ortichances, número 613. Muito bem. Então, quando nós voltarmos à ativa, quando passar esse período e voltarmos novamente a termos as nossas reuniões, nossos cultos, te convido, você morador ali do Recanto Regina, de alguma parte ali do Vassouras 1, né, que é um bairro enorme, está visitando a comunidade, a Igreja Assembleia de Deus, Campo de Francisco Morato, ali no Recanto Feliz, na rua José Ortiz Sanches, número 613. Também quero pedir para o pastor William falar sobre o endereço da sua igreja. Também estamos ali na Jardim Vassoura 1, na rua antiga 15, né? Agora Irene Reirotti, né? Rua 15, mais conhecido lá, rua Irene Reirotti, 738, no Jardim Vassoura 1. Nós estamos atrás de um colégio bem conhecido chamado PPA, né? Colégio Pedro Paulo de Aguiar. Exato. Nossos cultos lá às segundas-feiras, culto de oração, às terças-feiras, culto de ensinamento, às quintas, culto público, aos sábados temos culto de departamento, domingo pela manhã às 9 da manhã, escola bíblica dominical, e aos domingos à noite, às 18h30, o grande culto de louvor, adoração a Deus, com as famílias. Você é o nosso convidado especial. Assim que voltar tudo, né, ao normal, com fé em Deus, nós voltaremos a cultuar. Hoje nós estávamos conversando com alguns membros da nossa igreja e nosso irmão falou: estamos com saudade do nosso ajuntamento. Espero em Deus que quando tudo voltar ao normal, nós podemos ter um grande avivamento, porque a igreja está voltando a ser igreja, porque nós temos apenas o templo. Nós estamos aqui anunciando o lugar onde nós fazemos nossas reuniões. Essa igreja somos nós. Sim. Ao ponto de, nesse momento, né, somos igrejas, nós aqui reunidos e você aí na sua casa assistindo, ou pelo seu smartphone, ou pelo seu notebook. Somos igreja, né? Somos comunidade, somos povo da aliança, somos o povo de Deus reunidos diante da presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um momento devocional. Normalmente eu tenho lido durante esses dias alguns salmos, feito algumas reflexões. E eu quero, nesse momento, fazer uma reflexão com vocês. Gostaria que você, em sua casa, pudesse abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 46. Vamos à leitura. Livro dos Salmos, 46. Um salmo bem conhecido. Vamos estar lendo, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8 vai dizer assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o nosso momento devocional, esse é o salmo de hoje, Salmo 46. Ele é um salmo escrito pelos coraitas, né? Os filhos de Coré, Coré foi um dos levitas nos dias de Davi. Seus filhos coraitas são seus descendentes, né? Quando você lê muitas vezes na Bíblia filhos de uma determinada pessoa, não quer dizer literalmente os seus filhos, os seus descendentes, netos, bisnetos e geração posterior
também são chamados de filho. Estou falando isso porque na Bíblia Corrigida de Almeida, você tem um título, né, que é dado, como na minha Bíblia está o título A Fé Perfeita em Deus. E aí você tem uma nota dizendo assim: Cântico sobre Alamote, para o cantor Mor entre os filhos de Coré. Os filhos de Coré aqui são os descendentes de Coré, né? Não os filhos de Coré, porque esse salmo ele foi escrito numa época muito posterior a Davi. Foi escrito nos dias do rei Ezequias, muito à frente do tempo de Davi. Então os filhos aqui são os descendentes de Coré, também conhecidos chamados de Coraitas, né? Só retificando, Coré ele viveu nos dias de Moisés, não foi nos dias de Davi. Agora que lembrei, desculpe pela falha, Coré viveu nos dias de Moisés, ele que pertenceu a uma revolta, né, que você pode acompanhar no livro de Números. Então, para você ver que filhos aqui tem muito mais a ver com descendência, né, do que com filhos literais. Do que fala o Salmo 46? O Salmo 46 ele é um salmo que, em primeiro lugar, ele quer nos levar a olharmos para Deus e a nutrirmos uma confiança nele, uma confiança total, uma confiança integral do nosso coração. Porque ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou se você tiver com a Bíblia atualizada, socorro bem presente na tribulação, né? Refúgio e fortaleza, duas imagens que falam de segurança, que falam acerca de proteção. Ou seja, o salmista começa esse cântico dizendo que Deus é o nosso lugar de abrigo, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso amparo. Ele é aquele a quem nós podemos recorrer em qualquer momento da nossa vida. Ele é o nosso refúgio, ou seja, o lugar onde você vai se esconder. O refúgio é um termo usado para um esconderijo no momento de perseguição. O termo refúgio ou esconderijo era muito usado num contexto de guerra, num contexto de perseguição, onde alguém, ao sair, ao fugir, né, de um ataque inimigo, ele se esconde, ele se abriga, para que ele não fosse encontrado e não fosse morto. Então o refúgio ele é um escape. Ele é um escape em meio à adversidade. Ele é um escape em meio aos dias difíceis. E é isso que o Senhor quer ser para você. Deus quer ser o seu escape. O Senhor quer ser para você o lugar onde você vai se abrigar nos dias difíceis. O Senhor quer ser para você o lugar onde você vai estar amparado no momento de dificuldade. Ele quer ser o seu refúgio. Ou seja, quando você estiver passando por um momento de grande aflição, quando você estiver passando por um momento de dor, quando você estiver passando por um momento de perseguição, quando você estiver diante de situações críticas, de situações conflitantes. Quantas vezes na vida nós não passamos por situações conflitantes, onde nós somos perseguidos, onde muitas vezes somos caluniados, onde muitas vezes somos incompreendidos? Isso pode acontecer em qualquer ambiente, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, dentro da própria vida comunitária, dentro da própria igreja, dentro das relações sociais, em qualquer lugar pode existir situações onde nós vamos passar por aflições. A vida ela é marcada por dor, a vida ela é marcada por sofrimento. Mas como o Senhor se revela a nós? O Senhor se revela a nós nesse salmo dizendo que Ele quer ser o lugar de esconderijo para você. Ele quer ser o seu esconderijo, Ele quer ser o lugar onde você vai se refugiar, onde você vai estar guardado, onde você vai estar protegido, aonde você vai poder parar, aquietar a sua alma, calar a sua voz e esperar a tempestade passar, esperar o dia mau passar, esperar a aflição passar. Ele quer ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amparo,
aquele em que nós podemos encontrar segurança. Essa é a perspectiva, essa é a maneira como Deus se amostra, se revela a nós nesse salmo. Porém, esse salmo ele tem a nos ensinar algumas grandes lições sobre a nossa jornada, sobre a nossa espiritualidade, sobre a condução da nossa vida. O primeiro deles, o primeiro aspecto desse salmo é aprendermos a confiar em Deus em meio à adversidade. O verso 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Esse bloco aqui do versículo 3 ao versículo 6, ele é uma seção do salmo que nos inspira a confiança em Deus. O salmista está dizendo, olha, o cenário à sua frente pode estar caótico e tudo pode ser que esteja fora do seu controle, mas o fato de estar fora do seu controle não significa que está fora do controle de Deus. Muito pelo contrário, a cena que ele apresenta logo a seguir é uma cena de que Deus está sentado no seu trono, na sua cidade santa, governando todas as coisas, governando o universo a partir do seu trono, sendo soberano, sendo Senhor da história, sendo Senhor do universo, sendo Senhor das nossas vidas. Se você vive diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas, o que você pode fazer em primeiro lugar é confiar no Senhor. Confie nele, espere nele, creia nele, dependa dele. E certamente você vai sair de um estado de aflição dentro do seu coração para um estado de calmaria. Porque enquanto a gente acha que está em nossas mãos, que cabe a nós resolver a situação, nós vamos nos deparar com muitas angústias. A angústia de muitas vezes acharmos que é nossa responsabilidade resolver uma determinada situação e nós sabemos que nós não temos o controle sobre ela, que nós não podemos mudá-la, que nós não podemos criar um escape. Então somos tomados por ansiedade, somos tomados por aflição, somos tomados por angústia, porque a gente sabe que a gente não pode resolver aquilo, mas a gente acha que é a nossa responsabilidade, está em nossas mãos. Quando você passa a confiar em Deus, quando você passa a depender de Deus, quando você passa a colocar a sua esperança no Senhor, esse fardo, essa ação de você se ver necessário para resolver isso, muda. Você percebe que você não pode fazer nada, mas você colocou nas mãos daquele que pode todas as coisas. E ao colocar nas mãos daquele que pode todas as coisas, você aprende a descansar. Você aprende a se acalmar. Você sabe que não depende de você, não cabe a você, não está em suas mãos. Mas você sabe que você confiou a sua vida e tudo que está relacionado acerca de você, você confiou nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo é e daquele que tudo faz. Primeiro passo, aprendermos a confiar em Deus. Segundo, o Senhor nesse salmo, o Senhor nos convida a construirmos uma vida onde nós passamos a olhar para Deus. Olhar para Deus. E talvez você fale, mas Deus não pode ser visto por ninguém, Ele é Espírito, e a própria Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. De fato, tudo isso é verdade, mas olhar para Deus é olhar para as suas obras, é olhar para os seus atos, é olhar para o que Ele está fazendo na história, é olhar para o que Ele está fazendo em nossas vidas. O versículo 8 diz assim: vinde, contemplai o quê? As obras do Senhor. Ou seja, o convite do Salmo não é para olhar para Deus, mas para olhar
o que Deus está fazendo. Quando você consegue olhar o que Deus está fazendo, quando você consegue discernir os movimentos do Senhor, de certa forma você está olhando para Ele. Você não pode enxergá-lo, mas você pode ver as suas obras. Você pode ver o seu agir. Porque o agir, o seu agir, os atos de Deus na história é o testemunho de que Ele existe. É o testemunho que Ele dá acerca de si mesmo, de que Ele é um Deus vivo, de que Ele é um Deus que intervém na história humana, de que Ele é um Deus que quer caminhar relacionalmente conosco. Vinde e contemplai. Contemplar é olhar, contemplar é observar. E não tem como você olhar para algo em movimento. Para você aprender a olhar, para você observar, você precisa parar. Você já percebeu que quando a gente está em movimento, ou você está dirigindo o seu carro, você está numa estrada e você vê alguma coisa, você não se atenta nitidamente a algo, você não se concentra em observar algo, porque você está em movimento, e todo olhar em movimento é apenas um relance. Para você ver algo, para você observar algo, você tem que parar. Então o primeiro convite do Salmo é confiarmos em Deus, mas o segundo é parar. Parar e olhar o que Ele está fazendo em nossas vidas. Parar e olhar o caminho pelo qual Ele está nos conduzindo. Ontem eu falei sobre a agitação da vida, que nós não paramos, que nós não avaliamos a vida, que nós não observamos muitas vezes. E parar e olhar, parar e observar, pode mudar muito a nossa vida. Nós podemos estar indo por um caminho que vai nos trazer dor e sofrimento. Nós podemos estar pegando uma estrada errada e que ela vai nos proporcionar grandes angústias. Mas se você parar, você vai ver que existe uma outra alternativa, existe uma outra estrada que você pode seguir por ela. E seguir por essa estrada pode ser o escape da sua vida. Então, pare e olhe para o Senhor. Pare e olhe. Procure discernir o que o Senhor está fazendo em sua vida, os caminhos que a sua vida tem trilhado. E a partir daí, você terá uma consciência mais clara e nítida para tomar a direção certa. E o terceiro convite do Salmo é em silêncio. Difícil, né? Estamos na época da comunicação. Nós vivemos num momento que tudo fala, né? Nós falamos, as imagens falam, você está na fala. Nós vivemos na era da uma comunicação muitas vezes até excessiva, que gera uma poluição visual, uma poluição sonora, mas nós vivemos numa época de muita comunicação. Você pode ver, preste atenção nisso, que quando você fica em silêncio, quando você fica sozinho, você muitas vezes está tão agitado que seus pensamentos te roubam. Você não consegue se concentrar. Por quê? Porque nós não aprendemos a silenciar. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que nós precisamos é calar-nos, parar-nos, observar e confiar que Deus irá conduzir a estrada. Deus irá nos conduzir para aquilo que é a sua vontade. Então confie, pare e fique em silêncio. E certamente o Senhor te direcionará para o caminho. Quero te convidar a orar, a refletir. E nesse momento de oração, que eu vou estar pedindo para o pastor William, que está nos conduzindo em oração, emita palavras. Eu
gostaria que você fechasse os seus olhos e que você se colocasse em profundo silêncio, que você deixasse ser conduzido pelo ministro do Senhor em oração e que você deixasse o Senhor conduzir a sua falar ao seu coração. Amém? Pastor William? Oremos. Em o nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós viemos bater na porta da tua rica misericórdia, na certeza que ela sempre se abre para quem bate nessa porta. Palavra de reflexão, palavra gloriosa. Pai, alimenta a nossa alma, que nos traz reflexão. Muitas vezes estamos tão agitados, ó Pai. Tantas vezes inquietos, que não permitimos, não temos sensibilidade em ouvir a tua voz e ouvir a tua direção. Às vezes até pedimos, às vezes até clamamos, dizemos: Senhor, me ajuda. Mas muitas vezes não acalentamos o coração para ouvir a tua voz, para que possamos tomar decisão de acordo com a sua orientação. Peço a ti por misericórdia, Pai, encontra neste momento cada coração, aqueles que se encontram, aqueles, Senhor Deus, que se encontram angustiados. Pai bendito, eu sei que o Senhor, mais do que ninguém, sabe o que é dor. Eu sei que o Senhor sente, Pai, pois um dia teu filho sofreu na cruz as dores mais horrendas que um ser pudesse sentir. A dor, ó Pai, do escárnio, a dor no corpo, a dor, ó Pai, de carregar um fardo, um peso descomunal nas costas. E eu sei, Senhor, que muitas das vezes o ouvinte, alguém que está a ouvir, ó Pai, esta palavra, nesse momento possa estar se encontrando nessa circunstância, carregando um peso, Pai, que está difícil de carregar. Às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Mas nesse momento, Pai, a tua palavra dá-nos a direção para confiarmos em Ti, para olharmos únicos para Ti. Misericórdia, Pai, entra, Senhor Deus, com a tua unção, com a tua graça, com o teu acalento. Que a terceira pessoa da tua Santíssima Trindade, a pessoa augusta do teu Espírito Santo, possa, Pai, fazer o papel fundamental que Ele veio fazer aqui, que é ser o Consolador, o Paracleto, aquele mesmo que Jesus disse que rogaria ao Pai, que enviaria o outro Consolador, da mesma, na qual Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Senhor que enviasse o Espírito Santo. E ó Pai, vemos à luz das as Escrituras, que o Senhor já enviou a nós o Espírito Santo, com o papel principal, Pai, de trazer acalento, de trazer, Senhor Deus, paz, de trazer, Senhor Deus, refrigério, de fazer, ó Pai, o papel principal de ser o agente, Senhor Deus, de proteção, de guarda, de guia, Senhor Deus. Pai, que o teu Espírito Santo possa encher cada coração, cada vida, cada alma, cada um que está a ouvir esta palavra, cada um que está a ouvir esta oração. Grande Deus, por misericórdia, eu clamo a Ti nesta noite. Estenda as tuas mãos de misericórdia. És bem-vindo aqui, Espírito de Deus. Uma flor gloriosa. Já achei uma flor, deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre as mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, as alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Grandioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor,
Nesse momento, nós vamos ouvir a pregação, transmissão, o anúncio da Palavra de Deus por meio do pastor Lindenberg Carvalho, um amigo de longa data, né? Não só parceiro ministerial, mas um amigo de longa data. Temos uma estima e um carinho muito grande. Pastor, fique à vontade. Obrigado. Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que neste momento agora, a presença, a graça de Deus, que com certeza possa ser mais abundante. Amém? Eu gostaria de, antes de deixar uma palavra de Deus, antes de ser instrumento de Deus nesse instante para a sua vida, deixar uma palavra de gratidão a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, pela oportunidade que a nós é confiada de sermos nesse instante nada mais do que apenas um instrumento para levar ao seu coração, nesse momento, uma palavra eficaz, uma palavra que com certeza vai mudar muitos ângulos da sua vida. Palavra esta que não é de homem nenhum, onde nós temos uma expressão na boca do profeta Isaías, que a palavra de Deus ela é comparada com uma chuva, que ao cair do céu, produz o que lhe apraz, dando semente ao semeador, comida ao que come. Assim é toda a palavra que sai da boca de Deus. Com esta fala, eu expresso a minha gratidão de estar aqui. Não poderia deixar de agradecer a Deus, uma palavra de afeto aos meus companheiros, e companheiro ali, Zacarias, instrumentista, que Deus abençoe, e a pessoa do nosso pastor presidente, Daniel Alves, e a sua esposa, missionária Marli, que nos cede o espaço para que aqui possamos levar ao seu coração uma palavra da parte de Deus, semear algo do céu a você. Como os companheiros de forma precisa aqui já falaram, eu quero, em meio a tudo que a gente está observando, em meio a tudo onde o contexto atual, no seu coração. Eu tenho uma palavra que com certeza ela vai mudar alguns ângulos da sua vida. Uma palavra muito conhecida nesta noite, que está na carta aos Hebreus, Novo Testamento, carta aos Hebreus, logo ali depois de Tito, Filemon, em seu capítulo 11, carta aos Hebreus. Como eu sempre costumo expressar na igreja que me acompanha, um abraço. Nesse momento, alguns irmãos da nossa congregação ali acompanhando, Deus abençoe vocês. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é ela que nos... Ela é a regra. Ela é a receita para nós que caminhamos
Davi foi quem disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas que nós possamos, nesses minutos que a nós é confiado, guardar bem a palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, eu leio apenas um verso, será o suficiente para nós trazer aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Hebreus 11 e o verso de número 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles a quem o buscam. Guarde apenas esta frase: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste bem atenção. A expressão que nós lemos e a repetimos neste momento, ela tem o objetivo preciso de talvez munir você da força que você necessita nesse instante. A grande verdade é que nós, nesse momento, parece que estamos afunilados em meio a uma grande batalha, uma grande guerra, onde muitas das vezes a pretensão dessas batalhas é colocar dentro do meu coração, colocar dentro do seu coração medo. Por que medo, pastor? Porque o medo é, por incrível que pareça, o sentimento ou aquilo que neutraliza o que chamamos de fé. O medo é capaz de neutralizar a nossa fé. O medo é fazer, talvez não acreditar mais. Porém, a expressão que nós lemos quer nos passar nesta noite, neste momento, que é necessário que tenhamos fé. E agora, nesse âmbito, nesse momento, que a nossa fé tem que se manifestar, que a nossa fé tem que aparecer com muita precisão. Ao observarmos a expressão do texto, chegamos à conclusão aonde o autor quer nos passar que é necessário que tenhamos fé para poder se aproximarmos de Deus, para podermos agradar a Deus, pois sem a mesma, em momento nenhum, podemos dizer que estamos próximos de Deus, podemos afirmar que Deus está próximo de nós. A expressão ela é muito precisa, senhoras e senhores que estão me ouvindo, prestem atenção. A expressão diz que é necessário que tenhamos fé para poder agradar a Deus. Quando nós olhamos no âmbito dos nossos relacionamentos terrenos e humanos, talvez um amigo para agradar outro amigo, né? Um presente, um mimo, ou talvez uma lembrança, não sei, um elogio, no âmbito conjugal, entre o marido e a mulher. Muitas coisas são feitas um para agradar o outro, aonde nós observamos que o autor quer dizer algo muito claro: quer agradar a Deus, quer se aproximar de Deus, é necessário que Deus esse que a Bíblia faz questão de dizer que Ele quebra o arco, que Ele corta a lança, que Ele joga os carros no fogo, como já fora citado nesta noite. É necessário que tenhamos fé para se aproximar de um Deus em que a Bíblia revela que ao decorrer da história Ele sempre esteve e está no controle de todas as coisas. É necessário que tenhamos fé, não para se força de uma expressão, de uma energia, mas de um Deus que é dotado de personalidade, de um Deus que não está morto, mas muito pelo contrário, ao terceiro dia se colocou de pé e afirmou categoricamente: todo poder é me dado, é me concedido, é me confiado no céu e na terra.
É necessário que nós tenhamos fé, e não é uma fé que, mas uma fé que me leva ao Isaac, o melhor que eu aprendi no holocausto, porque eu conheço a voz desse Deus e sei da grandeza que ele exerce e sei do seu tamanho, do seu senhorio. É necessário, neste momento em que nós vivemos, colocar a nossa vida. É verdade que diante dos acontecimentos as portas estão fechadas, é verdade, mas a nossa fé não está apagada. Acreditamos tem que estar a cada dia mais em nossa casa. Podem abrir a porta do templo, mas não podem calar a voz dos profetas, não podem calar a voz dos levitas, não podem calar a expressão dos homens e mulheres de Deus. Quando eu falo essa, eu entendo que João Batista, talvez no cárcere, abriu, alguém falou para ele: já que você não muda a sua forma de pregar, de se pronunciar a cabeça, João falou, pode até cortar, imagino eu, mesma cabeça, uma coroa de glória no céu. É necessário despertar. Olha o que o autor diz: para agradarmos a Deus é necessário que tenhamos fé para poder se aproximar dele. Da onde chegamos a uma conclusão muito simples: como posso dizer que me aproximo de Deus se eu não tenho fé? Que Deus se agrada da minha conduta se eu não tenho fé? Porque quando de fato eu manifesto essa fé, eu vou fazer como disse o salmista em sua poesia: eu deito e durmo, porque sei que o Senhor cuida de mim. Aleluia. Oh, glória. Quando eu tenho fé, os mais poderosos da Bíblia diz: 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Está entendendo? Olha o que o salmista expressa concernente ao pastoreio dos maiores pastores de todos os pastores do nosso Senhor, quando ele diz: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, nem que eu tenha que passar, mas a tua vara, o teu cajado me consola, são suporte, são proteção, estão presentes comigo, pelo que eu não vou temer, pelo que vou passar, pelo que alcançarei do outro lado. A pergunta que eu te faço nesse momento, oh glória, eu sinto a presença dele aqui, porque ele não está limitado ao templo, não está limitado ao espaço físico, mas quando ele acha um coração com fé, que expressa a alegria de estar na presença dele, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Entenda, quando eu expresso a minha fé nele, eu não vou pelo balanço. Escute o que eu vou dizer para você nesse momento. A quem eu tenho crido, e que um dia por fim o meu Redentor se levantará. Oh glória! Por balanços de onda, não é vento qualquer. Aprenda isso, não é vento qualquer que para o meu barco, não é vento qualquer que balança o meu barco. Eu tenho a plena certeza que, independente da tempestade que o meu barco está sofrendo, eu tenho a certeza quem está dentro dele. Eu tenho a confiança de que, independente se o vento é contrário, mas que o barco vai chegar no destino. Eu tenho a certeza de um Deus que está comigo. Ele pode falar: o trajeto é longo, tempestades vão acontecer, mas aquele que prometeu
é fiel para cumprir. É necessário que tenhamos fé. É necessário que esta fé nossa, nesse momento, possa brilhar. A fé é algo poderoso que um ser humano pode ter na sua vida. O contexto chamado vida existencial é marcado por muitas percas, e percas até dolorosas, que deixam cicatrizes dentro de nós. Mas quem é que nos faz prosseguir se não é fé? O fator de acreditar que um dia melhor vai chegar. Observe que há momentos que nos sentimos tão inferior a outras pessoas, tão incapazes, mas quando damos vazão à fé, ela faz a gente enxergar, ela faz a gente ver que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A fé é algo precioso. Não deixe o medo invadir seu coração. Não seja guiado pela tempestade atual. Foque o seu olhar apenas na cruz. Foque o seu olhar apenas em Jesus. Foque o seu olhar em Deus, nas promessas que Ele lhe fez, e coloque a fé para brilhar. A fé, por incrível que pareça, é a única capaz de fazer com que Deus se agrade. No livro de Números 14:8, Josué toma a frente de um grande montim. Josué e Caleb tomam a frente de uma grande rebelião e diz: olha, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos dará a terra que mana mel. Josué e Caleb para uma turba de gente gritando, uma turba de gente preocupada, uma turba de gente que estão com medo dos gigantes que atuavam naquele dia. E olha que Deus havia feito uma promessa que era a terra. E Josué e Caleb, ao observar a falta de fé que se alastra no coração de muitos, a ponto de se opor à liderança mosaica nos dias atuais, o texto diz que eles tomam à frente, apenas 2 homens, e diz: olha, se Deus se agradar de nós, se colocarmos a fé em prática, essa mão vai ser nossa. Eu quero que você entenda: mal, tenha fé, Deus fará você conquistar. Tenha fé, Deus ainda está no controle. Eu quero dizer, com aquilo que eu vivo, e pasmem, vermos irmãos que sentam conosco no culto, que adoram os mesmos hinos que a gente, que leem a mesma palavra, aflitos, com tais preocupações. Algumas são necessárias, mas nem todas, que fazem parte da nossa vida, nem todas. Nunca se esqueça que o sacrifício que Jesus fez, e além de sacrifício, Paulo em seus ensinamentos afirma: irmãos, não sabem vocês e morada do Espírito Santo, ando angustiado porque o é quem me conforta, o Espírito Santo é quem é minha força, é quem está dentro de mim. E eu vim nesta noite, com essa simples palavra, alertar a você: é necessário que tenhamos fé, é necessário que mostramos a nossa fé. Pastor, como mostrar a fé? Em um mundo atual, onde só notícia que vem para tentar colocar armamento, é por isso que Jesus se levantou, é por isso que você é igreja, porque você vai na contramão. O mundo diz: tudo está acabado, e nós somos a igreja e dizemos: não, Deus ainda não deu a última palavra. O mundo afirma categoricamente
tudo de ruim vai acontecer, está acontecendo, tudo vai quebrar. A igreja vem na contramão. Nós temos um Deus que peleja, nós temos um Deus que fez de um povo projeto no deserto, nós temos um Deus que em meio ao deserto fez brotar água, nós temos um Deus que em meio ao deserto cuidou de milhares de pessoas, não deixou faltar o pão, não deixou faltar as vestes, e Deus não deixará faltar a nós. Onde está a tua fé? Faça nesse momento uma reflexão. Pastor, como que eu consigo definir, ou aliás, ter uma definição do grau da minha fé? Para e pensa, ao decorrer destes dias, o que a tua boca tem propagado? O que a tua boca tem falado? A tua boca tem sido um instrumento de confirmação do que está acontecendo? Você tem olhado o que está acontecendo para a verdade? A coisa vai tende a piorar. Você vê algum irmão, alguém fala, irmão, a coisa está feia, o barco vai afundar. Ou você tem sido alguém que abre a sua boca e que em meio ao caos, em meio ao que está acontecendo, mas você diz assim: a minha esperança, aleluia, a minha esperança está em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que a presença dele, ó glória, está comigo. Eu tenho a plena confiança que ele tem guardado a minha família, que ele tem guardado a minha casa. Eu tenho a certeza que em meio à sombra negra que vem assolando o país e o mundo, a mão de Deus está sobre mim, porque a sua palavra me garante: darei ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Como está a sua fé? Veja o que você tem propagado. Escute uma coisa: a fé é coisa tão linda, a fé é coisa tão extraordinária, que é a maior ferramenta poderosa que um homem ou mulher pode ter. A fé não está limitada apenas ao meu âmbito religioso, porque tem muita gente que talvez não deu glória comigo ainda, não deu glória com você, meu irmão, ainda, mas tem uma fé excepcional. É alguém que olha para a circunstância, olha para o momento em que está vivendo, mas não abaixa a guarda, não abaixa a cabeça. Guarde o que eu vou lhe dizer: a fé, ela não é movida pela multidão, mas é a fé que move a multidão. Conseguiu pegar isso? A fé não é movida pela multidão, aliás, é a fé que move a multidão em movimento. Olha para Bartimeu, a multidão cala, a multidão contra, mas a fé dele é tão forte que a multidão não pode calar o grito de socorro que ele faz. Isso é o poder da fé. A fé, ela vai contra tudo isso. Então eu quero que você fique com essa fé. Nesta noite, a palavra que eu trago ao seu coração, levante a sua cabeça, ponha a sua fé em prática. Um conselho de Deus para você: propague a palavra da fé, a palavra que levanta e leva a esperança, porque o nosso Deus é Ele quem rege todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Pastor, olha o que está acontecendo, Deus. Mas que nesta noite, com essa palavra, entenda que ela vem no seu coração. Aleluia. É Deus olhando para alguém agora, nesse momento, e dizendo: tenha fé em mim, acredite que eu existo, se aproxime de mim com fé, e acredite que eu cubro e guardo a sua casa, guarda a sua família, guarda o seu filho, guarda o seu esposo, guarda os seus passos. A presença do Eterno é contigo. Quero que você guarde essa palavra dentro do seu coração, e que o Senhor Jesus possa continuar falando com você. Quero agradecer a minha oportunidade, aos companheiros que estão aqui, que Deus abençoe. Apenas para dizer, sou ali da nossa congregação do Jardim Recanto Feliz, número 613. Para mim é um prazer estar aqui, bairro Recanto Feliz, na rua José Ortiz Chance, número 613.
a todos vocês que educadamente permitiu entrarmos em sua casa e levar uma palavra de gratidão e carinho pela sua vida. Que Deus em Cristo abençoe você. E eu acredito, piamente, Deus está no controle. Amém? Deus abençoe você. Palavra poderosa no nosso coração. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amanhã estará conosco o pastor Cícero, um dos nossos presidentes. Estará ministrando a palavra ao nosso coração nessa noite. Quero fazer algumas considerações finais. Aliás, quero que o pastor William. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O pastor Lindenberg aqui, ele ali pastoreia uma igreja muito avivada, né? Dá para se ver pela mensagem pregada, né? Uma igreja muito avivada, gostosa de congregar, ali no Recanto Feliz. Recanto Feliz, é isso? Rua José Ortiz Chances. É nome interessante, José Ortiz Sanches, vou aprender a falar, hein? Número 613. Quinta-feira profética e domingo culto da família. É o mesmo dia de culto também que é na nossa congregação. Nosso ministério trabalha com a Igreja 7, né, tendo os cultos assim, segunda, quarta e sexta, e as congregações na terça, quinta e sábado. Então é meio que intercalado. Então, com todo amor e carinho, meu irmão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Enfim, meu muito obrigado. Vamos estar dando término. E nesse momento eu gostaria de pedir para o nosso convidado, o pastor Lindenberg, estar nos dando a bênção apostólica. Bem? É a bênção final. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã, entre 7h30 e 7h45, estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus, assim Deus nos permitindo. Amém? Erguemos as mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do rico e divino Espírito Santo, sejam com todos vocês hoje e sempre. Todos juntos vamos dizer: